Boa noite a todos, né? Tem gente com a câmera desligada, eu acho. Sim, professora, estou tentando arrumar minha câmera aqui, só um pouquinho. Tá, sem problemas. Nós vamos iniciar a apresentação dos nossos trabalhos hoje, tá? Cada grupo tem o tempo de 15 minutos, tá? Vocês podem apresentar em menor tempo, sim, só não pode ultrapassar os 15 minutos, ok? Podemos começar? Todos prontos? Podemos. Professora, só um adendo. Hoje a gente foi testar os vídeos que a gente vai passar durante o trabalho. Eles não... Tipo, se eu estou de fone aqui, os vídeos passam para você sem áudio. Então, eu preciso tirar o fone para vocês poderem ouvir. Então, se tiver algum problema de áudio e tal no vídeo, eu não sei como é que vai funcionar, daí eu peço para que as pessoas avisem, para eu poder ver o que eu faço, tá bom? Ah, Tá bom, e precisa todo mundo desligar o microfone quando for passar os vídeos, porque senão dá um chiado, assim. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, vocês podem fazer a apresentação antes, informar como que vocês fizeram o trabalho, qual é o tipo de trabalho que vocês escolheram, né? O tema. E aí, depois, vocês passam a apresentação, certo? Se vocês decidiram falar durante a apresentação também, tudo bem, né? Vocês têm liberdade para apresentar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Certo. Então, vamos começar nossas apresentações com o grupo 1, né? O Daniel Schmidt e o Renan, que vão fazer a apresentação do trabalho, e eu passo a palavra para vocês. Boa noite, eu vou falar sobre a família matrimonial e monoparental. Minha parte ficou com a família matrimonial e a monoparental com o Daniel. Em seguida, nós passaremos um vídeo. Então, a família matrimonial, ela se encontra estabelecida no grupo nuclear, ou seja, o núcleo da família é o núcleo mais tradicional, é composta pelos casais heterossexuais, ou seja, uma mulher e um homem, onde eles têm a plena capacidade de realizar o casamento e a procriação dos filhos. Dentro da família matrimonial, é legitimada pelo casamento civil. Logo em seguida, ela é desenvolvida pela informalidade também, que é a não união dos casais, ou seja, eles só se encontram na união estável e não legitimada pelo casamento. Nesse contexto se encontram os casais heterossexuais e homossexuais também. A doutrina, antes da Constituição Federal, ela, segundo Batista, ela só reconhecia o casamento como indissolúvel, ou seja, não podia ser anulado, nem não existia o divórcio naquela época. Como uma garantia do Estado e da Igreja, moralmente, colocar esse padrão de conservar a família, que naquela época a família era muito importante. Agora o Fabiano vai passar o vídeo. Acho que ele não está aí, professor. Daniel? Professora, sou eu. Eu acho que era a Laís que ia passar o vídeo. É que não era para ser assim a apresentação. Pronto, já está aparecendo aqui. Tá. Eu não sei por que não tá indo.
Sejam bem-vindos. Iniciamos o nosso trabalho com uma série de entrevistas sobre família matrimonial e família uniparental ou monoparental. Essa série de entrevistas deixando claro as espécies de família, doutrina, jurisprudência, com o objetivo de expor as dificuldades, características e, acima de tudo, o direito que cada família tem no ordenamento jurídico brasileiro. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Deixou tudo. A gente vai pra chácara. Amor, olha a primeira coisa que vem na tua cabeça. Sexo. Mas é só dúvida pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer não, mas eu consigo. Sexo. Bom. Olá, gente, tudo bem? Parece uma brincadeira, né? Mas, na verdade, o sexo é uma coisa que eu vou falar para você, porque tem a ver com o casamento matrimonial. Não, nada a ver, irmão. Eu apresento para vocês, essa aqui é minha esposa Raquel. Diz oi aí. Oi! O casamento também tem a companhia, que é algo muito legal, né? Também tem a busca pela felicidade. Isso é maravilhoso, não é, amor? Eu tenho te feito feliz? Sim. A gente se conheceu, namoramos por 5 anos e resolvemos, então, a viver felizes para sempre. É igual o Shurek. É a vergonha da profissão! De livre e espontânea vontade, né? De livre consentimento, né? Nós fomos até um cartório e fizemos esse registro através de uma certidão de casamento. E assim, formamos uma nova família, que é a família tradicional, que é a família matrimonial. Boa noite a todos os colegas, estão me ouvindo bem? Sim. Nosso grupo pesquisou sobre a família monoparental, é prevista e conceituada no artigo 226, a linha 4 da Constituição Federal, de 1988. Diz que a família monoparental ou uniparental, aquela constituída por somente um ascendente que coabita com o seu descendente. O Código Civil, por sua vez, não faz referência a essa família monoparental, mesmo ela sendo atualmente o modelo mais visto na nossa sociedade. Por ser prevista somente em Constituição Federal, não havendo nenhuma previsão em dispositivos infraconstitucional, esse tipo de família é aberto a diversos questionamentos a respeito da sua formação. Se a mesma se restringe tão somente à relação entre um pai ou uma mãe e seu filho, em decorrência do falecimento ou até mesmo da ausência, né, de um dos pais, ou em virtude da separação, judicial ou de fato, ou até mesmo o divórcio entre os pais. No entendimento que nos cabe, após recorrer à doutrina, é que a família monoparental é constituída por ascendentes ou descendentes, independente da sua idade e do seu estado socioeconômico. Assim, exemplificando melhor, poderíamos vislumbrar que uma família formada por um pai e seu respectivo filho menor, que se encontra dependente daquele, como em outra constituição, por um neto maior de idade, o seu avô, por exemplo, né, cuja sobrevivência é custeada pelo neto, que é maior de idade. Então, o surgimento desse núcleo dá-se por uma separação, ou um divórcio, ou viuvez, antecedente, ou primeiro grau, solteiros, antecedentes de segundo grau e netos, assim como os terceiros e quartos graus, até mesmo inseminação artificial. O nosso grupo também ele pesquisou uma jurisprudência interessante do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, TRT, uma ementa julgado procedente bem de família empenhorável. Então, nesse caso, no dia 31/1 de 2020, nós pesquisamos, estabeleceu a impenhorabilidade do imóvel residente próprio do casal ou entidade familiar. Assim, a proteção que engloba a família tradicional, a união estável ou união homoafetiva ou monoparental, solteiros, separados ou viúvos, que aquele bem de família era empenhorado. Outra jurisprudência também que nós pesquisamos foi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Esse é um pouquinho mais antigo, 24/4/2017, mas é interessante também o pai adotivo. Então, o direito à sociedade, o direito social à maternidade, sem qualquer distinção entre suas formas, o legislador não previu o resguardo apenas da maternidade biológica, como também oriundo de adoção. Nesse caso, é um pai que adotou um filho e teve também constituído a família monoparental e o direito dele de ter a licença maternidade prorrogada. Isso foi um mandado de segurança bem interessante que a gente pesquisou. Tem também uma doutrina, né? Maria Helena Diniz afirma que a família monoparental ocorre por diversas razões: viuvez, divórcio, separação judicial, adoção unilateral, o não reconhecimento por outro genitor e a inseminação artificial. Isso ela traz no livro de 2017, página 306. Obrigado. Nós vamos entrevistar a Dona Maísa, que se enquadra nesse perfil de família. Dona Maísa, qual é o desafio de ser mãe solteira? São muitos desafios, não posso dizer que é um desafio. Primeiramente, porque quando a gente vira mãe solteira, a gente é muito jovem e tem que continuar trabalhando, fazer faculdade, conquistando a vida, né, na conta, e suprir o lado do pai também, que já vai faltar o lado financeiro do pai. Então, a mãe, ela passa a ser pai e mãe. Então, a responsabilidade é maior. A consciência da figura materna. A gente se preocupa sempre que ele não sinta a falta do pai, porque a falta do pai vai fazer com que ele cresça triste, né? Com depressão, com problemas psíquicos e uma pessoa responsável que é isso dos seus filhos, né? Isso que às vezes a gente, quem é pai e mãe, faz tudo que o filho quer. Mas se a gente é educador, a gente vai também equilibrar esse lado, para que também haja uma moderação nesse sentido. Boa tarde, me chamo Maria Cristina, conhecida como Cris. Vou falar um pouco do meu casamento. Namorei por 3 anos. Começamos o namoro em 95. Em 2000, 3 anos não, me deu mais um pouquinho. Quando foi em 2002, nós nos casamos. E a gente tinha uma vida muito boa. E sempre falamos de ter filhos. E quando começamos um tratamento para querer engravidar, depois já fazia um tempinho que nós já estávamos casados, a gente não conseguia engravidar. Daí quando começamos a fazer um tratamento no hospital de clínicas, e onde foi descoberto que ele não poderia ter filhos, meu esposo não poderia. E a gente pensou até em fazer inseminação artificial, mas ia ficar muito caro. E daí um dia, ele em casa vendo uma reportagem, ele, por coincidência, ele também, no trabalho dele, vendo sobre adoção, e nós acabamos vendo a mesma reportagem. E foi aonde que nós começamos a pesquisar e mais fundo sobre adoção. Como que ocorreu a adoção do Vinícius? Quais foram os caminhos legais? Primeiramente, quando nós descobrimos que a gente teria que ir na vara da infância primeiro para tirar informações de como funcionava. Eles mostraram para a gente, a nossa preocupação era mais em relação à vida financeira, que todo mundo falava que precisava ter uma renda grande para adotar. Mas foi totalmente o contrário. Eles não frisam isso. Eles frisam o carinho, a atenção que a gente vai ter, o amor pela criança. Então, a partir desse momento que a gente teve entrevista com o psicólogo, nós já entramos na fila. Fizemos o cadastro, já entramos na fila. E daí, a partir desse momento, a gente teve várias reuniões, encontros, palestras, contato com outros pais que já tinham feito a adoção. Né? Então, é um processo longo, mas que vale muito a pena. Depois de quanto tempo de convivência com o genitor, com vocês, que veio o falecimento do seu marido? Por pouquinho tempo, ele conviveu apenas 9 meses com o pai dele. Não foi só 9 meses de convivência, mas o amor, assim, do meu Vinícius é como se ele já tivesse nascido aqui dentro da casa. Nós ficamos 3 anos e meio esperando a chegada do Vinícius. E até um certo momento a gente achou que o Vinícius não iria mais vir com a gente, né? E o medo do pai, né, de falecer sem realizar o desejo. Só que, graças a Deus, né, nosso Senhor Jesus é muito bom. E o Vinícius veio pra gente e foi onde que ele me deu forças. Então, o Vinícius viveu com o pai, 9 meses ele tem um amor assim por esse pai, e até hoje ele fala muito do pai dele, sente falta muito.
E quais foram as dificuldades depois do falecimento? Você sendo mãe solteira, mãe e pai ao mesmo tempo? Nossa, foi bem complicado. Foi um desespero total, assim. Tipo, eu falei, agora, o que vai ser de mim, do Vinícius? Sozinha, eu falei, eu não vou ter condições de criar um filho sozinho, né? E logo após o falecimento dele, por 3 meses, eu tive começo de depressão, ansiedade, daí acabei deixando o Vinícius um pouco de lado, mas depois eu vendo que o Vinícius precisava de mim e eu dele. Então, nós se unimos mais, eu e o Vinícius, para um dar força para o outro, porque o Vinícius chorava por falta do pai, e eu por falta do marido, e sozinha para criar. Mas graças a Deus, assim, o Vinícius entendeu tudo hoje, e ele é bem tranquilo, ele sabe, desde o princípio da morte do pai dele, ele falou, papai mora lá no céu, virou uma estrelinha, e a gente vai dando força um pro outro hoje. Todos os participantes assinaram autorização de imagem e vídeo, tá? Isso é importante nas nossas entrevistas. Terminamos, professor. Parabéns pela apresentação de vocês. Fiquei surpresa, tão bem feitos os vídeos, né? Retratou bem o tema de vocês, né? Da família matrimonial e da uniparental. Muito bom, estão de parabéns o grupo como um todo, tá? Muito bom o trabalho de vocês. Obrigado, professor. Obrigada, professora. De nada, foi muito bom mesmo o trabalho. O grupo 2... Oi, professora. Tá me ouvindo bem? Estou. Ok. Só um pouquinho. Apareceu aí, professora? Apareceu? Sim? Ok. Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre a família fática ou união estável, que são sinônimos, né? E a família anaparental. Então, assim, quem trouxe esse termo família anaparental foi o Sérgio Rezende de Barros. Ana é um prefixo que vem do grego e significa falta ou privação. Essa expressão é colocada na frente da palavra parental porque ela significa ausência de ascendentes dentro de uma família. A família anaparental é aquela família formada entre primos, entre irmãos, primos ou pessoas que têm uma relação de parentesco entre si, sem que haja conjugalidade entre elas e sem vínculo de ascendência ou descendência. A família anaparental, ela é a família sem pai, que não tem pai nem mãe. Como, por exemplo, quando os pais falecem e aí os avós ficam como tutores das crianças, né? Esses novos arranjos, eles são denominados famílias socioafetivas, que se fundam no afeto, dedicação, carinho e ajuda mútua, transformando essas convivências em verdadeiras entidades familiares. É uma realidade bastante crescente no Brasil, cada vez mais existem famílias assim, né, por conta da evolução do que vem acontecendo. Às vezes, quando os pais morrem, eles até têm tios, tias, avós, pessoas mais velhas, mas às vezes os irmãos preferem conviver entre si e um cuidando do outro, né? Aí, a gente tem um caso concreto que fala mais ou menos disso. São 2 irmãos, que eles têm um irmão mais novo, né, que é uma criança especial, e eles não têm, obviamente, como eles são irmãos, eles não são casados e não possuem união estável, mas eles conseguiram adotar essa criança, porque essa criança vê neles a imagem de um pai e de uma mãe. Essa é uma decisão do STJ, da ministra Nancy, ela tomou essa decisão em 2012. Então, assim, quando ela tomou essa decisão, ela inovou, né, porque o ECA diz no artigo 42, parágrafo 2º, que para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável comprovada para comprovar a estabilidade da família. Então, oi? Então, quando ela tomou essa decisão, ela inovou, né, em questão de
de verificar o caso concreto e que nem sempre o que está escrito lá realmente é o melhor para aquele caso concreto, né? Falando ainda sobre esse caso concreto, a ministra disse que o adotando se deparou com valores de afeto e teve amparo nas horas de necessidades físicas e emocionais, encontrando naqueles que o adotado a referência necessária para crescer e se desenvolver e se inserir no grupo social no qual ele faz parte. Então, ela, verificando o caso concreto, ela entendeu que eles estavam aptos para adotar aquele irmão, mesmo eles não tendo a união estável ou não sendo casados por serem irmãos, né? Aí, assim, o que a gente entendeu disso é que o que importa realmente para se definir se há um núcleo familiar estável não é se a pessoa é casada ou não, porque antes se presumia que por ser casado ou por ter uma união estável, já era o suficiente, já era uma família estável para que se possa adotar. E, na realidade, nem sempre é o que acontece. Às vezes, não é porque é um casal ali que é casado ou tem uma união estável, que realmente é uma família que atende todos os requisitos para se receber uma criança, né? Aí, agora eu vou falar um pouco sobre... Antes disso, eu vou falar sobre o exemplo prático da união da família monoparental, que é, como eu falei, quando os pais falecem e ficam os avós como tutores das crianças. Esses novos arranjos familiares são denominados famílias socioafetivas, que se fundam no afeto, dedicação, carinho e ajuda mútua, transformando essas convivências em verdadeiras entidades familiares. Agora eu vou falar um pouco sobre a união estável. A união estável ou família fática. A união estável é uma situação fática e o casamento é uma situação jurídica. Ambos estão previstos no Código Civil e tem efeitos pós-separação. No caso do casamento é o divórcio e no caso da união estável é a dissolução da união estável. O conceito de união estável ele não está previsto na nossa legislação, porém a doutrina e a jurisprudência eles conceituaram, né, a união estável. Nas palavras de Álvaro Vilaça de Azevedo, a união estável é a convivência não adulterina, nem incestuosa, duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher sem vínculo matrimonial, convivendo como se casados fossem, sob o mesmo teto ou não, constituindo assim sua família de fato. Aí aqui se levanta uma discussão constante para a definição desse conceito, com questionamento de haver ou não necessidade da convivência sob o mesmo teto por parte dos companheiros. Tendo em vista isso, o Supremo Tribunal Federal, para solucionar essa questão, trouxe a edição da súmula 382, de 3/4 de 64, que declarou não ser indispensável ao concubinato, que na época era entendido como união estável, a vida more uxorio, ou seja, não era necessário que os companheiros habitassem sobre o mesmo teto. Em contrapartida, existiam alguns requisitos que passam a se tornar fundamentais, os quais salientavam a continuidade, a constância nas relações e a fidelidade. Antigamente, era necessário um lapso temporal de 5 anos de convivência entre os cônjuges para ser reconhecida a união. Atualmente, com as transformações do mundo moderno, as famílias foram acompanhando, as uniões também foram acompanhando essas transformações. Então, existem hoje casais que são casados, mas que não moram no mesmo teto. E isso não descaracteriza o casamento. Então, hoje, os tribunais eles não fixam um tempo mínimo, bastando apenas que exista uma convivência reconhecida de forma pública. Alguns elementos caracterizadores da união estável é a publicidade, continuidade, estabilidade, objetivo de constituição de família. A união estável é considerada entidade familiar, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 223, parágrafo 3º, que diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. E no Código Civil, ela está prevista no artigo 1723, inciso 2º, que diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo da constituição da família. E é isso.
Não tô te ouvindo, professor. Encerrou a sua apresentação já do grupo? Uhum. Muito bem, falaram muito bem do conceito, apresentação. Parabéns para vocês também, tá? Nós vamos para a apresentação do grupo 3, que vai falar dos concubinatos, né? Sim. Só restaurar aqui. E Carlos, Gustavo, Natália e Daniel, é isso que vão falar? Quem vai começar no grupo? E eu vou passar a parte visual. Os slides. Tá. Carlos, você que vai começar? Eu que começo, professora. Então, eu passo a palavra para você, Carlos. minuto. Pode começar a sua apresentação. Vou deixar a Isa por a apresentação. Deixa eu... porque na hora tudo fica lento, tudo trava e... Isso é normal, gente. Pode relaxar. Tá. Só me avisem se sair alguma coisa fora do... Eu acho que tá aparecendo aí já, né? Não. Ainda não. Alguém me dá uma luz? Não? Tá. Não. Peraí que ele tá indo. Não? Ai, não faz isso comigo. Calma, agora. Isabelle. Pode Agora ir com foi. calma. Vai dar tudo certo. Ai, dá um nervoso. Não fique nervosa. Aí. Apareceu agora? Não. Ainda não, Isabelle. Não. Ai. Ai, eu odeio tecnologia. Eu acho que a Só um internet dela que tá pouquinho. meio ruim. Desculpe. Vou parar o tempo de vocês aqui. Na verdade, é o meu computador que... Ai, professora, perdão. Não tem problema. Isso acontece. Saco. Ai, ficou tão lindo esse negócio pra não aparecer. Qualquer coisa eu abro o e-mail e compartilho aqui. Acho que... Só um minutinho, só um minutinho. Tá tão linda a imagem aqui, vocês todos arrumadinhos, né, para apresentação, todo mundo com a câmera ligada, tão bonitinho. Podia ser sempre assim, né? É lindo de se ver aqui. Tem uma imagem linda aqui, todo mundo, ó. Agora apareceu alguma coisa? Ainda não. 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 Só a Isabelle tem o arquivo? Só. E a professora tem, eu acho que ela mandou no e-mail. Nossa, pra mim já tá compartilhando e não tá aparecendo pra vocês. E a gente treinou agora há pouco, professora. A professora tem o e-mail. Você enviou pra professora já, Que Isa? ódio. Vocês me enviaram? Acho que a Isa enviou. Não, ainda não. Eu tenho que fazer a... Diga que tá aparecendo alguma coisa. Não apareceu nada? Envia no e-mail da professora, Bel. Gente. Então, tá, eu fazer vou enviar. Vou tentar mandar no WhatsApp para ver se o Dani consegue. Enquanto vocês resolvem esse problema da Vão apresentação, apresentando. o grupo 4 apresenta e depois vocês podem me encaminhar no e-mail que eu abro e aí compartilho a tela, tá bom? Vou deixar vocês para depois do grupo 4, tá?
O grupo 4 Obrigada, é o grupo da Laurinda, da Jennifer, da Karen, Larissa, Letícia. Prontos para a apresentação? Sim. Então, vamos... Ai, apareceu, Isabelle. Vai, Isa. O grupo 3 aqui já apareceu aqui. É só você apresentar. Tá. Então tá bom. Tá certo. Então vamos. Ai, agora foi. Mas tá aparecendo. Tá tela preta. Acho que tá aparecendo aí pra todo mundo. A apresentação dele, só falta iniciar. Ela já iniciou. Tá. Ai, gente. Era pra estar tudo dando certo, mas não dá. É porque ela tá vindo de Paranaguá, professora. Demora um pouquinho mais. Ops, de Antonina, Antonina. Paranaguá, internet boa. Ah, tá. Entendi. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Não, tá preta. Tá preto. Acho que ainda tá carregando. É com a chuva. Você tem que fechar e abrir de volta. Fecha. E o grupo 4. Tá, deixa para depois, então. Vai pro grupo 4. Se você quiser encaminhar para o meu e-mail, eu compartilho aqui para vocês, tá? Então, grupo 4. Eu vou encaminhar. Tá. Aí você tem que encerrar a apresentação. Isso. Grupo 4, que é o grupo da Laurinda, Amanda, Jennifer. É o seu, Amanda, que tá aí? Tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Certo. A gente pode começar? Pode. Deixa eu desligar só o microfone. Beleza. Ai, deixa só eu ligar o meu cronômetro. Vou iniciar o cronômetro. Boa noite, gente. Bom, nosso grupo vai falar sobre as famílias pluriparentais e as famílias homoafetivas. Bom, primeiro eu vou começar falando das famílias pluriparentais e depois a Letícia vai falar sobre as famílias homoafetivas. Bom, a família pluriparental, ela é bem comum nos dias de hoje. Acho que todo mundo conhece uma ou faz parte de uma. A família pluriparental é o quê? É aquela história dos seus, os meus e os nossos. Igual tá. Ela surgiu a partir da lei do divórcio, onde muitos casais não davam certo no primeiro casamento, depois iniciavam outro casamento, mas ambos já tinham filhos. A regulamentação do divórcio aconteceu em 1977 aqui no Brasil, pela Lei 6.515. Pode ir para o próximo slide. Aqui nesse slide nós temos um exemplo da série Modern Family, que se traduz para a família moderna. Aqui temos um exemplo de família pluriparental. O casal do meio, eles estavam em outros casamentos e eles tiveram outros filhos antes de se casarem. O homem mais velho ali de óculos, ele é pai da moça loira e pai do rapaz ruivo. E aí ele se divorciou, se casou com uma moça mais nova, que é a Glória, a moça do vestido de oncinha, que trouxe também para o casamento o filho dela, Manny, que é do primeiro casamento dela. E depois eles tiveram um garotinho pequenininho ali, de xadrez, o Joe, entre eles. Esse é um exemplo de família pluriparental. A Constituição Federal já fala expressamente sobre a família pluriparental, no parágrafo 4º. Entende-se como entidade familiar, qualquer comunidade formada pelo pai e um dos seus descendentes.
Ao longo da história, a entidade familiar, ela passou por um processo de democratização, valorizando muito os laços afetivos. Isso até a professora Janice falou na segunda aula sobre o princípio da afetividade, que ele é regulamentado pelo artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz assim: os filhos havidos ou não da relação ou do casamento ou por doação terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Antes da regulamentação familiar pluriparental, culturalmente, os filhos fora do casamento eram chamados de bastardo, pejorativamente. A família pluriparental ela é tratada no Estatuto da Família, que ainda não foi sancionado, no artigo 69, parágrafo 2, que diz assim: família pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, bem como as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais. Sobre ainda o princípio da afetividade, no Código Civil, ele traz o artigo 1579, no parágrafo único, ele fala sobre novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos dos filhos. O vínculo, quando um casal se casa, e eles já tiveram outros casamentos antes e veio com um filho, por exemplo, tem um enteado, o pai, o padrasto, ele pode adotar o enteado se houver autorização registral do pai registral. Ou então, ele pode não adotar, mas ele pode colocar o sobrenome do padrasto no seu nome, sem autorização do pai registral. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta isso no artigo 1626, parágrafo único, essa possibilidade de adoção unilateral, só por uma das partes. E é válido também mencionar a Lei 11.294, que fala sobre essa possibilidade de adicionar só o sobrenome do padrasto no seu registro. É isso. Letícia? Bom, boa noite, turma. Eu vou falar, assim, brevemente para vocês sobre as famílias homoafetivas, tá? Deixa eu cronometrar aqui. Tá. Então, assim, de acordo com o que a Karen já estava explicando, e conforme o que os outros colegas também já estavam falando, né, sobre os modelos, os tipos de família, a família homoafetiva, né, ela acabou vindo dessa não tendência, mas essa evolução histórica social. Então, é comum a gente imaginar tipo, um modelo de família entre pai, mãe, filhos, né? Mas como a gente já está percebendo, como a professora já falou em sala, e como os alunos também estão apresentando, existem vários outros modelos de família que não são só pai, mãe e filhos, né? Às vezes são criados por avós, às vezes são criados pelo padrasto e madrasta, que também se enquadram na família reconstruída, ou a família mosaico, que é o tipo de família, é um nome também dado para o modelo de família que a Karen estava falando. E dessa premissa, desse desenvolvimento, né, da necessidade de que a gente precisa, as crianças, né, as famílias, elas precisavam de afeto, né, porque o que acabou acarretando essa visão aí é principalmente a afetividade, né, o desenvolvimento da criança, os poderes, né, que os pais deveriam exercer pelos seus filhos, até que eles criassem uma idade, então, para se tornarem completamente independentes ou, por direito civil, capazes. Dessa premissa que se viu a necessidade também de poder abrir os olhos, digamos assim, para que existissem, né, fosse permitido, então, a família homoafetiva, né, diferente dos modelos, né, convencionais, digamos assim, né. Eu vou dar uma lida para vocês bem breve, rapidinho mesmo,
do voto do excelentíssimo, né, ministro Dias Toffoli, em que ele fala exatamente isso. Ele fala assim: esse reconhecimento representa a consolidação dos direitos alcançados pela sociedade e o compromisso do Estado brasileiro de construir uma sociedade, conforme o que diz, né, na Constituição, uma sociedade mais livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. A professora em sala também já citou a decisão, né, a de 4277, e eu vou trazer para vocês também o que o procurador, né, ele utilizou, a tese que ele utilizou para poder, então, dar, né, entrada, digamos assim, no processo sobre a união estável, né, que aconteceu, né, que seria a de 4277. Então, ele escreveu assim: busca-se que o Estado, o direito e uma sociedade democrática vise assegurar o desenvolvimento da personalidade de todos os indivíduos, permitindo que cada um realize os seus projetos pessoais lícitos. O poder público não pode e nem deve praticar ou chancelar o preconceito e a discriminação, cabendo-lhe, ao revés, enfrentá-los com firmeza, provando apoio e segurança para os grupos vulneráveis. As instituições políticas e jurídicas tocam, né, têm a missão de acolher e não de rejeitar aqueles que são vítimas de preconceito e intolerância. Então, vejam, a importância desse desenvolvimento histórico, como o próprio ministro Dias Toffoli falou, né, junto com o ministro Barroso, eles até discutiram e falaram sobre isso, sobre a importância do que esse procurador trouxe na inicial, né, sobre o desenvolvimento histórico, humano, cultural, social, a necessidade, né, da premissa de trazer à tona os direitos, né, direitos e deveres, não só das crianças, quando a gente fala sobre adoção, sobre entidade familiar, né, porque a gente sabe que a entidade familiar ela tem um peso econômico também, né. Então, ela tem um viés positivo de todas as maneiras, né? Então, essa ideia, né, essa aceitação, ela tem um viés positivo. Então, através de todo esse desenvolvimento, dessa característica de que nem todas as famílias tinham essa realidade de ter um pai ou uma mãe, né, como todos os outros colegas estão comentando, estão apresentando em sala, foi dessa premissa que a gente se viu que a sociedade, ela não era somente constituída no modelo pai-mãe, né, e que o pater, né, esse modelo patriarcado que vinha lá desde muito antigamente, da nossa civilização, o próprio Código Civil de 1916 também, né, trouxe isso petrificado, digamos assim, se viu nesse desenvolvimento, né, histórico da civilização, essa necessidade, então, de poder abrir as portas, né. Então, eu trago, assim, para concluir, né, a reflexão, que eu já estou extrapolando aqui, quando o STF foi criticado pelos doutrinadores por ter aceitado, acatado a união estável homoafetiva, ele foi criticado justamente porque a nossa Constituição tem crivado, no artigo 226, que a união ela é composta por homem e mulher, né, e o próprio ministro Dias Toffoli falou isso, né, esse desenvolvimento histórico, ele traz justamente essa visão de que a realidade de nem todos ter pai e mãe como família, né, a gente tem diversos modelos de família, e por que não, né, trazer essa ideia para a realidade, né, não é só um escopo, uma maneira de furar a Constituição, tá bom? Eu vou deixar a gente agora para apresentar o vídeo bem rapidinho para vocês, tá bom? E tô esperando. Amanda, tá sem áudio. Você tem que ligar seu áudio, Amanda, eu acho. Amanda, tira o fone. Desculpa, eu esqueci do microfone, foi mal. Pronto, agora vai. Sou casado com o Márcio. Sério. Olá, eu sou o Mário, tenho 34 anos, sou formado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia Organizacional.
final. E eu sou casado com o Márcio. Olá, eu sou o Márcio. Estou cursando marketing digital. Então, o fato começa bem antes disso, né? Bem antes de pensar em se casar. Primeiro nós pensamos em morar juntos, para ver se dava certo. Fizemos isso por 9 meses. Mário era de Londrina. Nós especificamos de morar juntos, né? Ou eu em Curitiba, ou ele em Londrina. Na época, eu consegui primeiro emprego aqui na cidade de Londrina. Então, nós decidimos que o Mário viria aqui. Então, ele veio um modelo de um teste, né? De morar junto, para saber se ia dar certo ou não. E nisso, ele acabou ficando 9 meses. E nesses 9 meses que acabamos ficando até a data do casamento, né? Aconteceu que o Márcio conseguiu um trabalho na Itália, onde ele já tinha trabalhado. Ele me falou sobre a ideia dele ir para lá e preparar o terreno e a gente casar, né, o mais breve possível. Porque até então nós estávamos conversando sobre o casamento, para preparar uma festa para nós, menos umas 40 pessoas, só que em outubro. Entretanto, com esse trabalho que ele arrumou, né, acabamos antecipando para 16 de março, né, de 2018, dia de nosso casamento. Foi uma comemoração bem simples, onde convidamos os mais próximos. Então, devido ao fato de ter essa oportunidade de trabalhar no exterior, voltar a trabalhar em uma empresa que eu já tinha trabalhado alguns anos atrás, nós tivemos que adiantar bastante o casamento. Por quê? Porque eu teria que viajar no mês de março ou abril. E no final acabou sendo a viagem para o mês de abril. Então, devido ao fato do Mário também, né, ter alguns direitos constitucionais, nós resolvemos adiantar o casamento para o mês de março, porque eu já tinha comprado as passagens para viajar no mês de abril. No cartório fui eu quem foi. Levei os papéis, né, RG, CPF, né, certidão de nascimento, tive que pedir uma nova certidão de nascimento atualizada. Ele teve que ir atrás da certidão de casamento com a verbação de divórcio, porque ele já foi casado. E apresentamos isso no cartório, sabe? Esperamos 15 dias, foi super simples, rápido, foi bem recebido no cartório quando dei a entrada, porque ele estava trabalhando nesse momento. E eu me senti bem respeitado, né, quanto a isso. Nesse ponto, nós fomos ao cartório, nós tínhamos marcado para o dia 15 de março o casamento. Mas devido a alguns fatos do próprio cartório e não nossos pessoais, esses dias eles não tinham mais disponível. Então, só tinha dia 16 de março. Falando nisso, está chegando. 16 de março, né? Logo é aniversário de casamento. 3 anos e 9 meses, porque tem os 9 meses que ele morou junto, e esses 3 anos já são os 3 anos de casados, né? Em relação ao cartório, fomos muito bem recebidos. Foi uma cerimônia eu achava que seria uma coisa mais simples, porque foi uma coisa idealizada, né, às pressas, né, nós não tínhamos condições de fazer a festa, porque nós investimos tudo na viagem, né, para o exterior. Eu estava indo antes, e depois eles iam também. Então a gente tinha que economizar o dinheiro para conseguir viajar para a Europa, todo mundo junto, a família junto. Então foi isso que aconteceu. Estamos super satisfeitos. Super satisfeitos, fomos bem atendidos, né? Não teve nenhuma oposição diferente ao cartório, nenhuma oposição do cartório diferente ao casamento, né? Casamos no cartório Julião, aqui de Londrina, né? E está aí. E é isso. Então, e
E um ponto positivo também, que eu achei assim, bem interessante, né, foi que depois da celebração do casamento, né, a responsável do cartório, ela nos passou que nós teríamos também o direito de adoção e desejou felicidades, né. Eu achei muito legal dessa parte, porque ela lembrou de um direito adquirido que nós temos aqui no Brasil, diferentes de alguns países do mundo, tipo, onde eu fui morar anteriormente, que era a Itália, que ainda não existe esse direito. Existe o direito só da união civil, mas não existe o direito de casais homoafetivos poderem adotar crianças. Eu espero ter contribuído para o trabalho de vocês. Então, nós esperamos, né, ter contribuído com um pouco que podemos falar neste vídeo, né, para o trabalho de vocês. Gente, agora a gente vai passar um TikTok de 15 segundos que a gente fez informativo aí para as redes sociais, super legal. Peraí. Coleguinhas, hoje nós vamos mostrar para vocês como esse modelo de família é vídeo evolui para outros modelos de família, como esse aqui, ó. E é lógico que para nós brasileiros não foi fácil, não é mesmo? Por isso nós vamos mostrar para vocês todo o processo, para quem gosta. É isso. Obrigada, professora. Obrigada, turma. Muito bom, parabéns pela apresentação de vocês. Adorei o vídeo. Interessante o ponto de vista deles, né? Se sentirem respeitados, né? Bacana, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Eu quero todos os arquivos, tá? O vídeo, o TikTok e o slide, tá bom? Sim, eu quero tudo, nada, Letícia. Tá bom, os 3 arquivos, né? Isso. Então, tá bom. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Amanda, acho que você tem que encerrar a apresentação. Isso. Voltamos ao grupo do Professora. Concubinato? Oi? Eu enviei no seu e-mail, tá? Mas eu vou, em todo caso, tentar apresentar aqui. Aí, se eu não conseguir a última vez por desencargo de consciência, aí tá no seu e-mail. Então tá. Então vamos à apresentação do grupo 3, o grupo do concubinato, né? E eu passo a palavra para o Carlos, então, podem iniciar a apresentação de vocês. Não foi até. Gente. Não, Isa, não foi de novo. Não vai a tela, né? Não, acho que a professora aqui vai ter que salvar. Tá. Professora, tá no seu e-mail. Uhum. Tô com vontade de chorar nesse momento. A Lumena não autorizou o meu slide. Ai, que vontade de chorar. A professora conseguiu achar no e-mail? Agora aparece texto inferno. Tenta passar, Bel, para ver. Agora tá aparecendo? Tá preto. Tá a tela preta de novo. Agora tá aparecendo. Pera aí. Não vai nadinha. Nada. Nadinha. Não. A professora vai ter que salvar. Ai, Jesus. Eu me odeio. Encerra, amiga, a apresentação. Já parei. Que fiasco. É tecnologia.
Professora? Gente, desculpe pelo incômodo, tá? Que nada acontece, Isabelle. São coisas da tecnologia. Acontece. 15 minutos antes eu apresentei para o grupo e deu tudo certo. Aí chega agora, faço vergonha, mas tudo bem. Isabelle, todos nós estávamos com medo que acontecesse isso também. Fique tranquila. Estão vendo aí? Sim. Sim, professora. Agora eu preciso fazer alguma coisa ou ele vai automático? Eu acho que a senhora vai precisar passar os slides. Tá. Deixa eu ver aqui onde é que eu faço isso. Acho que é só ir para o lado. Agora eu não consigo apresentar? Como assim? Tenta rolar a página para baixo, professor. Só, ali. Peraí. Agora sumiu. Eu acho que eu vou apanhar da minha equipe. Tô sentindo isso. Tá. Vamos lá. Vou tentar de novo, tá? Tá bom, professor. Que trabalho legal. Tá pensando aqui, gente. Professora. Não quer apresentar. Vocês estão vendo aí? O Carlos, eu acho que vai tentar... Sim. Aguardar. Mas que coisa, né? O Carlos tá com trabalho também. O Carlos tá com trabalho também. Não tô conseguindo apresentar. Eu tento, vocês viram que quando eu inicio, ele some da minha tela. Não sei o que é que tá acontecendo.
É o mesmo que estava acontecendo comigo. Ele some. Ô, Carlos, tenta apresentar isso, senão a gente faz sem o. Eu tô sem o slide. eu tô entrando com outra conta, que eu tô pelo celular, eu tô entrando pelo computador agora, eu vou tentar apresentar. Já permiti, Carlos. Acho que agora vai, vamos ver. E aí? Ah, tinha aberto. Acho que eu consegui, professora. Tá, então eu vou parar a minha, tá? Uhum. Pronto, acho que agora vai, Carlos. Aí, foi. Agora foi. Vou fechar o meu aqui. Fechei. Pronto, tá vendo? Podemos? Já passei a palavra para vocês. Vocês podem iniciar a apresentação de vocês quando vocês quiserem. Então, o nosso tema, ele é o concubinato puro e impuro, também conhecido como concubinato legítimo e ilegítimo. Não seria justo a gente adentrar no assunto do concubinato propriamente dito, sem antes a gente remeter à origem histórica do termo. Então, concubinato tem origem no latim concubinatus, onde concu significa cópula carnal e binatus com alguém. Então, literalmente, a palavra concubinato significa a união de pessoas com o fito de prazer meramente carnal. Como a maioria dos institutos do direito conhecidos atualmente, concubinato ele também se originou no direito romano, onde o pater familias ele tinha o poder e as pessoas e os seus bens pertenciam a ele. Ele era o dirigente, o magistrado, e todos eram subordinados a ele até sua morte. Bom, para o direito romano, o concubinato era uma união de natureza inferior, pois não garantia direitos à mulher ou aos filhos, em relação aos pais. Normalmente, isso era estabelecido entre pessoas destituídas do ius connubii, que era o direito ao casamento. O concubinato só foi admitido como contrato pelo direito romano no período pós-clássico, à medida que se passou a prestigiar o vínculo da maternidade. Bom, aqui a gente apresentou algumas diferenças entre o concubinato e o casamento no direito romano. Primeiro, era a falta do affecto maritalis, no concubinato, onde os concubinos mantinham a condição anterior à união. Ao cidadão romano era permitido tomar por concubina uma mulher que estava proibida de se casar, uma prostituta. O governador provincial podia assumir como concubina um habitante de sua província. A mulher condenada por adultério era concedido viver em concubinato com o seu cúmplice. A concubina não usava o nome do famílias. Doações que eram proibidas entre cônjuges eram admitidas entre concubinos. Filhos nascidos do concubinato não se submetiam ao poder paterno e seguiam a condição da mãe. O concubinato se desfazia como se formava, sem qualquer ato. Tá, eu vou falar agora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, eu vou falar agora, né, sobre o concubinato puro e impuro, né, que era assim denominado antes da Constituição de 88 e antes da vigência do Código de 2002. O concubinato puro, que hoje ele é considerado como a união estável, né, quer dizer, era a existência do relacionamento com a intenção da constituição da família, o animus familiae, não tinha impedimento legal e se comportavam como casados, mas sem o reconhecimento legal, né? Ou seja, nesse sentido, a gente
chegar ao entendimento de que as pessoas viviam juntos, mas não casavam porque elas não queriam casar. Pois, para que isso acontecesse, não tinha impedimento nenhum, né? Pode passar, cara. O concubinato impuro, né, já existia o impedimento legal, ele afronta as condições impostas pelo casamento e advinha de relações não eventuais. Essas duas definições, concubinato puro e impuro, eles perderam o sentido, né, com o advento da Constituição, e principalmente com o Código Civil de 2002, né, ou seja, hoje você encontra no artigo 1727, né, a definição de concubinato, e no artigo 1723, a definição de união estável, né, que daí a gente pode ser desenvolvido um pouquinho mais na frente. Pode passar. Então, nos dias atuais, né, o que se pode entender? No artigo 226 da Constituição, né, que fala sobre a família, que diz assim, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua convenção em casamento. Por que que a gente trouxe isso? Porque o concubinato, ele hoje bem... se confunde, né? Confunde um pouco com a união estável. Embora, né, anterior à Constituição, devido à moral cristã, devido a essa questão de... como é que se fala? Esqueci a palavra, sempre acontece, eu sempre esqueço essa palavra. A moral esqueci, professora do céu. Mas, enfim, antigamente tinha essa questão meu Deus, a palavra é essencial para eu poder explicar isso, professor, mas eu esqueci. Mas, enfim, antigamente que as pessoas viam o concubinato como adultério, como prostituição, como infidelidade, né? Hoje, se você fala concubinato para alguém, né, se entende isso também, a pessoa já imagina que se trata, né, de uma pessoa nessa condição. Porém, né, a lei não é isso que diz. Então, quando você tenta explicar mais ou menos de acordo com a lei o que significa o concubinato, aí as pessoas dizem assim, não, mas é união estável. E também não é união estável, né? Então, é importante que a gente tente diferenciar, né, a união estável do concubinato. Que, no que eu pude entender, né, o que diferencia seria só o impedimento para o casamento, né, já que duas pessoas estão juntas numa relação pública, uma relação onde, pelo conhecimento de outras pessoas, né, e não casam porque também não querem, porque, tipo, se um dos companheiros é casado, eles podem pedir o divórcio, ou eles já estão separados de fato, né, que poderia também se transformar em união estável. E pode passar. Daí, agora, a gente vai traz um enigma, né, justamente onde retrata essa questão do concubinato versus a união estável, que o Carlos vai se aprofundar mais um pouquinho. Bom, então, é extremamente importante fazer essa diferenciação pelas questões jurídicas, né? O Daniel vai explicar um pouco mais à frente, mas a gente trouxe esse enigma pelo seguinte: um dos artigos do Código Civil diz que a situação que a gente vai apresentar configura concubinato. E o outro, ele se contradiz e diz que a situação, ela configura a união estável. Então, a gente tem o seguinte caso. A Maria, ela é casada com o José. Porém, ela está separada de fato há mais de 2 anos. Esses 2 anos, o Código não prevê isso, mas a jurisprudência, ela já vem nesse sentido. Tanto é que tem julgados onde, se tiver separado de fato há mais de 2 anos, não concede questões
previdenciárias e essas questões assim. Então, Maria está casada com José, é casada legalmente com José, mas está separada, de fato, há mais de 2 anos. Acontece que Maria e Pedro atualmente vivem juntos. Então, segundo o artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, isso constitui união estável, que diz o seguinte: é reconhecido como entidade familiar a união estável entre o homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição familiar. O parágrafo 1º diz: a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Lá no artigo 1521, ele impede a questão do casamento, né? Então, não podem casar, no inciso 6, as pessoas casadas. Então, só que Maria e Pedro, pelo artigo 1727 do Código Civil, estão caracterizados pelo concubinato. Diz o seguinte: as relações não eventual entre o homem e a mulher impedido de se casar constituem concubinato. Só que o que acontece? O artigo 1723 diz que a questão dela estar casada não impede a configuração da união estável. E, ao mesmo tempo, o artigo 1726 diz que eles vivem em concubinato. Então, isso é uma questão jurídica. Quando foi elaborado o código, pode ser que não foi atentado a isso, né, para especificar o que configuraria a união estável e o que configuraria o concubinato. E aí, o que vocês acham? União estável ou concubinato? Fica a dúvida na cabeça de vocês agora. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o regime de bens, né, no concubinato. A gente achou bem importante trazer para vocês essa diferenciação, que vai incidir no caso de partilha. Conforme a gente já estudou com a professora, ali no Código Civil, ele estabelece que caso os companheiros não decidam um contrato por escrito qual o regime de bens, vai incidir o regime de comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que for adquirido a título oneroso no decorrer da união vai ser partilhado entre eles. Já no concubinato, não existe nenhuma previsão para isso, tá? De qual regime vai ser aplicado, qual regime de bens. Mas é interessante, a gente trouxe essa súmula do STF, que diz o seguinte, súmula 380. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concúbinos, é cabível a dissolução judicial com partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Ou seja, ele fala para a gente que só vai poder partilhar bens, no caso do concubinato, se for provado que a pessoa, que os concúbinos, no caso, usaram esforço comum para alcançar aquele patrimônio, ou seja, houve uma contribuição direta. Tanto é que tem alguns julgados do STJ, que são mais recentes que essa súmula acho que é de 64, se eu não me engano, mas tem um julgado da STJ de 2018, onde o ministro ele negou a partilha, porque ele alegou que não haviam provas suficientes de que aquele patrimônio foi adquirido em conjunto. Dessa forma, não tem como partilhar. Conforme ele mesmo disse, ele falou, durante o caso, ele falou o seguinte: diferentemente da regular união estável, que a legislação pátria ela socorre, no caso, ela admite esse tipo de conduta, o concubinato, a legislação pátria não socorre. Então, não há que se falar em partilha. Por isso que é bem importante diferenciar, para não ter nenhum problema. Eu vou tentar exemplificar para vocês aqui, para ficar mais claro, caso não tenha ficado, mas digamos que eu vivo uma união estável com fulana, a gente não determinou qual tipo de regime de bens, a gente vai dissolver essa união, vai chegar lá, o Código Civil nos fala que vai aplicar a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que a gente adquiriu no decorrer dessa união vai ser partilhado. Agora, no concubinato, não. Digamos que eu tenho um concubinato com a fulana,
a gente vai lá, dissolveu, não temos mais nada. Caso eu ou ela ingresse com ação requerendo a partilha de bens, vai ser necessário provar a contribuição direta para a construção do patrimônio. Caso contrário, não tem como partilhar. Tanto é que, se vocês derem uma olhadinha, pesquisarem, eles, tanto o STJ quanto o STF têm esse entendimento, que você não pode se falar em partilha caso não fique comprovado. Porque, como o próprio ministro Vilas Boas Cueva disse, o direito não socorre esse tipo de conduta porque ele não está previsto na nossa legislação. Beleza, boa noite, pessoal. Eu trouxe aqui alguns casos práticos agora para exemplificar, e ele foge um pouquinho do concubinato, porque ele entra mais na questão da união estável. Mas eu trouxe aqui um julgado que foi até recente e causou uma repercussão que o TRF da 5ª Região atribuiu a uma amante a pensão previdenciária, dividindo com a viúva. E isso é um absurdo jurídico, assim, ao meu ver, porque na interpretação deles, eles colocaram o neoconstitucionalismo, quer dizer, eles interpretaram a Constituição e as leis de uma forma que se encaixasse aquela situação. Mas o artigo 1723, assim, é de uma clareza solar, assim. É muito claro ao identificar a união estável, que tem que ter somente 2 companheiros, né, e nenhum pode estar impedido. Os requisitos essenciais deles é bem claro. O 1727 também é bem claro na questão de dominar a mancebia como concubinato, né, que é o mancebia, você ter um amante, relação que não se classifica como união estável. Nesse caso aqui, eles interpretaram dessa forma, porém, já há mais de 10 anos, o Supremo entende que relações de concubinato, relações de amante não cabe, né, incidência da divisão previdenciária, de pensão, entre outros. Porque além de ser uma afronta às pessoas da sociedade, de você, por óbvio, né, um amante não é membro da família do falecido, nesse caso. Que só isso já seria razão suficiente para não atribuir os direitos previdenciários nas relações extraconjugal. Mas, além disso, a atribuição do direito previdenciário para um amante seria um motivo de agravamento da Previdência Social, que já é muito afetada, né, nos dias de hoje. E se ainda é uma amante jovem, quantos anos que você vai ficar pagando essa contribuição previdenciária a uma amante, né? E diante da natureza da Previdência Social, toda a sociedade contribuiria para pagar um benefício destinado a quem foi cúmplice de um adultério, resultando numa algazarra jurídica, e não é isso que a gente merece, né? E aí, numa outra situação, eu trouxe aqui que o Supremo nega, né, o conhecimento de união estável simultânea, que foi um caso agora de dezembro de 2020, já com a pandemia, né? Eles julgaram virtualmente, que um rapaz pediu o reconhecimento de uma segunda união estável, só que dessa vez homofetiva, junto com a que o concomitante com o que já existia do falecido. Nessa situação aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele seguiu aquilo que eu vinha falando e que a gente veio conversando durante a nossa apresentação, e não permitiu que fosse simultâneo, nem nada, não dividiu, e seguiu mais assim os requisitos da lei. É basicamente isso, mais assim por uma questão de conhecimento, né, dos casos práticos, como que vem sendo adotado, e essa aberração jurídica, ao meu ver, do conhecimento da pensão para amante ali, dividindo com a viúva. Eu acho que é isso, professora. Agradecemos aqui pela paciência de vocês. Pedimos desculpa pela dificuldade de deixa eu pedir desculpa pessoalmente pela dificuldade, pelo tempo perdido. Mas acontece, você viu que eu também não consegui passar a apresentação. Então, acontece, faz parte, gente. Não se preocupe. Tá. E, professora, agora eu tenho que também dizer como é ruim apresentar sem olhar para ninguém, né? Viram? É verdade. Viram?
Juro, porque eu falo tanto para vocês ligarem as câmeras, gente, porque a gente fica falando por nada, entendeu? Mas Não é isso. enxerga o outro, a reação, a fisionomia, não tem esse contato. É bem ruim, não é? Por isso que é interessante a gente fazer, por isso que é interessante a gente fazer esse tipo de apresentação, para vocês sentirem também como é estar do outro lado, né? Se sentirem o professor, se sentirem como o palestrante, né? Que vocês assistem palestras, tem aulas, então, colocar no outro lado, né? Sentir um pouco como é. Deixar aberto também, se alguém tiver alguma pergunta, né? Alguém tem alguma pergunta? Essa história do concubinato, gente, quanto mais a gente lê, mais a gente se confunde. Na verdade, a diferenciação maior nesse caso de união estável e concubinato fica a cargo na hora da dissolução e da partilha dos bens. Porque como o concubinato ele não é protegido pela legislação, tanto é que quando você vai fazer um pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, a primeira coisa que o juiz pede é uma certidão atualizada de nascimento, porque se tiver algum casamento averbado, alguma união estável ali, ele não faz o reconhecimento dessa outra união estável, porque a legislação não permite, né? Só permite uma de cada vez. Então, aí, na hora da partilha dos bens, não é como numa dissolução de união estável, em que tudo que foi adquirido na constância da união estável é dividido, né, é feita a meação e dividido 50% para cada um. Nesse caso aí, as partes que viviam em concubinato têm que comprovar que efetivamente contribuiu para a aquisição daquele bem. Então, a diferença... Por isso é mais visto como uma sociedade de fato, né, e não uma entidade familiar. Exatamente. Professor, eu vou deixar aqui até o link do entendimento que eu falei, que eu achei uma aberração, assim, porque eles interpretaram a Constituição de uma forma que não cabe, porque é bem claro os artigos, né? Então, o pessoal que tiver interesse em dar uma olhada, tá aí no chat. Isaías levantou a mão, quer falar alguma coisa, Isaías? Sim, professora, eu estou acompanhando um caso de uma família que me pediu ajuda, inclusive eu estou tentando ajudar com aquilo que eu sei, né? Essa família, em 2010, o pai morreu e ele vivia no sistema concubinato com uma mulher. E ele havia construído um sobrado muito grande no terreno, mas começou assim, era da mulher o terreno. E ele comprou o terreno e aí, logo após, ele acabou tendo essa união com essa mulher. E ele faleceu no ano de 2010 e os filhos querem a parte deles no terreno. Mas agora, verificando, eu descobri, ainda não tenho plena certeza, tenho que verificar isso, que ela entrou com uso capião. De 2010 até 2019, enfim, está um rolo terrível. E eu estou vendo no que eu posso ajudar. Tá vendo? A Isaías já aí, ó, assessoria jurídica, tá vendo? Vou começar a cobrar, professora. Tem que cobrar, tá? Tem que cobrar. Assessoria jurídica. Parabéns pela apresentação de vocês, tá? Muito boa, muito obrigada. É um assunto polêmico, concubinato, né? A diferenciação do concubinato com a união estável. É um tema que dá para discutir bastante sobre isso, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprofunda, mais dúvida aparece, né? Foi muito boa a explicação de vocês, ficou bem claro, tá? Parabéns a todos. Agora nós vamos para o nosso último grupo, grupo 5. Do Lucas, da Caroline. Certo? Vocês já estão prontos para a apresentação? Sim, você está conseguindo me ouvir, professora? Estou. Tá me vendo? Estou sim. Não. É que eu tô com o áudio do celular, porque o do meu computador é muito baixo. Ah, tá. A apresentação, a Vanessa já está aparecendo aqui a apresentação. Tá, mas eu tô aparecendo aqui também. Tá. Então, eu passo a palavra para a Caroline para iniciar a apresentação de vocês, tá? Tá, eu não tô vendo o slide ali ainda.
Não tá aparecendo, Vanessa. Tá aparecendo, mas não iniciou a apresentação ainda, tá? Igual quando estava comigo. Eu tentei apresentar do outro grupo, a gente consegue ver aqui, mas não prossegue a apresentação. Consegue ver a minha tela de computador ou não? Sim. A tua tela, sim. Tá aparecendo os slides agora? Não. Não. Tá, peraí. Não, aí saiu aqui. Estranho, não tô conseguindo compartilhar. Tá. Peraí, eu vou encerrar aqui. Eu acho que hoje não é o dia. Quer que eu tente aqui? Deixa eu ver se agora vai. Estranho. Foi, tá na tela. Acho que tem que aumentar daí. Tá aparecendo? Agora apareceu. Tá. Sim. Só precisa aumentar. Tá aparecendo agora? Sim, você consegue deixar maior lá em cima, do lado da flechinha lá. Aqui, né? Aí, isso. Tá melhor agora? Ainda não foi. Não foi? Pra mim tá na minha tela. Não. Nada? Estranho. Estranho. Clica em apresentar slide. Ah, tá. Ai, meu Deus, aqui. Eu cliquei aqui, iniciar. Primeiro slide. É embaixo, Vanessa, embaixo aqui, ó. Aqui, né? Ó, aqui é a apresentação de slide, ó. Abre minha tela inteira. Não parece para vocês nada? Para mim tá aparecendo, só que tá com a lateral ali também, mas dá para ver normal. Consegue enxergar, Caroline? Tá, ou tá muito pequeno? pequenininhas as letras. Tenta apresentar aí. Eu não tô conseguindo. Peraí. Só cancelar aqui. Beleza. Deu certo? Deu. Tá aparecendo a tela inteira. Tá, vou deixar assim mesmo. Porque senão não vai dar certo. Então, posso começar, professora? Boa noite, pessoal. O nosso tema é sobre a família unipessoal e a família poliafetiva. Eu vou explicar brevemente ali o conceito de família, que a professora já até explicou na aula, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente fala de família, a gente pensa em um grupo de pessoas, né, que são ligadas por relações pessoais, tanto através do casamento, da união estável, como de um elo afetivo. Em questão de evolução histórica, a família, pelo que a gente pesquisou, ela iniciou, né, na pré-história, e ela era constituída por pai, mãe e um filho. Já lá no Império Romano, a conotação de família, ela passou a ser usada para identificar uma união matrimonial, né, entre duas pessoas, quando a igreja e o Estado, eles... perdão, tá certo. E na Idade Média, quando teve a junção do Estado e a igreja,
ela tornou a união matrimonial como sagrada e indissolúvel. Já com o passar dos anos no Brasil, né, com o passar dos séculos, as uniões elas eram reconhecidas através do casamento, então meio que se tornou um modelo isso, né? Porque a igreja e o Estado juntos eles colocavam que, né, para ser válido teria que ter o casamento. E então elas tornaram o casamento como um sacramento. A Letícia vai explicar um pouquinho ali sobre os princípios constitucionais da família. Bom, vocês podem ver que tem o princípio da dignidade da pessoa humana, ele institui o direito de proteger a figura da família, ele reprime a deturpação dos valores, tem também o princípio da igualdade, que fala que a gente é igual, independente de tudo, a gente tem os mesmos direitos e obrigações, que a gente deve ser tratado igual. Tem também o princípio da liberdade, que fala que a gente é livre para escolher o que a gente quer, com quem a gente quer se envolver, nossos parceiros, com quem a gente quer iniciar uma família. Já o princípio da solidariedade, ele fala que o interesse da criança, ele é mútuo, vem tanto do pai como do Estado liberal. Já o princípio da paternidade responsável fala que os pais, eles têm responsabilidade no bem-estar da criança, tanto o físico como o psicológico da criança. O princípio da igualdade entre os filhos, eles falam que, independente se a criança é biológica ou socioafetiva, elas têm os mesmos direitos e devem ser tratadas igualmente. O princípio do melhor interesse da criança é uma prioridade absoluta, o direito deles. Daí, o princípio da afetividade, da convivência da família, fala que, sobretudo, tem que ter o afeto, a criança, a convivência com a família, porque esse afeto que ele recebe da família é o que ajuda ele a construir o que ele vai ser futuramente. E os princípios da pluralismo da entidade familiares são aquelas diversas famílias constituídas no mundo atuais. Um exemplo que a gente pode ter é uma mãe e outra mãe, um pai, ou é um casal, daí se separa e tem outros familiares que construiu com outras pessoas, e é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o afeto no contexto das entidades familiares. Como eu mencionei antes, o Estado e a Igreja, eles meio que colocaram um modelo, né, através do casamento de família. As novas famílias, né, as novas entidades familiares, elas são fundadas através da ideia da solidariedade, né, da afetividade, do pluralismo e na igualdade, onde os filhos, né, concebidos fora do casamento, eles também passaram a ser reconhecidos, né, e também tiveram todos os direitos previstos, porque antigamente aqueles filhos que eram tidos fora do casamento, eles eram tratados como ilegítimos. Eu vou explicar um pouquinho sobre a família poliafetiva, o conceito, né, do poliamor. O poliamor, o conceito seria, ele trata-se de um sujeito que se relaciona com mais de uma pessoa com um consentimento entre elas. Ou seja, é aquele relacionamento aberto, né, onde todo mundo pega todo mundo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as espécies de poliamor. Como vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem observar ali na tela, deixa eu só fechar aqui. Quando trata-se, né, da relação em grupo, é um relacionamento de todos os parceiros um com o outro, desde que tenha, né, o consentimento ali entre eles. Já relacionamento chamado interconectados, trata-se quando cada membro tem um relacionamento poliamorista, no caso, distinto, né, dos outros parceiros, mas o namorado de um não é um namorado de outro.
E a relação mono ali, no caso, a relação monogâmica, né, onde uma pessoa tem somente um parceiro, por escolha dela, e o poliamorista é a que tem vários parceiros ali, e tem o consentimento, eles são livres ali entre si. Vou explicar um pouquinho agora a distinção entre união poliafetiva e a poligamia. A poliafetiva, ela trata-se de uma união conjugal formada por mais de duas pessoas convivendo em interação e uma reciprocidade afetiva entre si. Já a poligamia é o mesmo casamento com diferentes cônjuges. Se não me engano, acho que é a Arábia Saudita que tem a questão da poligamia lá, onde acho que é o homem que tem várias mulheres lá. Agora a Simone ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre a união poliafetiva e o casamento. Boa noite, pessoal. Então, de acordo com o artigo 1566 do Código Civil, os deveres dos cônjuges são a fidelidade, a vida em domicílio conjugal, assistência mútua, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. A união poliafetiva decorre apenas para aqueles relacionamentos poliamorosos fechados, desde que todos os envolvidos estejam de comum acordo e não havendo envolvimento de outras pessoas. O relacionamento poliamoroso tem mais tendência em constituir a união poliafetiva, pois tem como característica a polifidelidade entre eles, e, por consequência, um desejo de formar a família. A união poliafetiva pode ser possível, mas deve ser vista de modo amplo, pois a fidelidade acordada e consentida por 3 ou mais pessoas que se envolvem entre si. Bom, agora eu vou falar da família unipessoal. Bom, a família unipessoal, ela é bem simples, né? Como posso dizer? Porque ela é formada apenas por uma pessoa, ou seja, originalmente ela é formada por uma das famílias citadas hoje aqui pelos meus colegas no trabalho, né? Mas ela decorre pela morte dos filhos, cônjuge, irmãos e pais, ou até mesmo pelo divórcio, de modo que resta apenas um integrante da família. Ela é reconhecida, ela tem reconhecimento principalmente na tutela de bem de família, que tem o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, e é reconhecido a necessidade de um mínimo indispensável para a sobrevivência, que fala lá na Lei 8.009, de 29 de março de 1990. Eu vou ler para vocês. O imóvel residencial próprio do casal ou da identidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou pelos filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Também temos a súmula 364 do STJ, que também dispõe sobre a empenhorabilidade do bem de família, que fala assim: o conceito da empenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Então, sendo assim, a família, seja ela qual for, que possua um bem de família e que tem por objetivo a moradia, esse bem não vai poder responder pelas dívidas civis, né? Desde que enquadrada nesse artigo, né? Pois ela obedece. Tá, microfone. Tá. E agora? Fechou? Foi até onde aí? Foi até a súmula? Isso. Tá. Então, daí daí fala, né, que o bem de família não pode ser empenhorado, mesmo que essa família, o integrante seja apenas um,
né, que no caso é o caso da família unipessoal. E é isso, pessoal. Só um adendo, no caso, né, eu tenho convivências, no caso, com famílias poliafetivas, é que, assim, as famílias poliafetivas é como se fosse um namoro, né, tipo assim, os poliamoristas são namorados que têm relações abertas e convivem com vários tipos de parceiros, e eles não precisam, os parceiros, se interagir entre si, namoro de 4, 5 pessoas, ou namora uma pessoa, mas tem liberdade para ficar com outras, entendeu? Agora, o poliafetivo é aquela pessoa, por exemplo, um trisal, 3 pessoas que moram na mesma casa, resolvem construir uma relação, resolvem adotar filho. A poliafetividade está ligada na convivência de casal mesmo, sabe? De cônjuge mesmo. Só que inclui mais uma pessoa, inclui 4 pessoas, 5 pessoas, e eles não necessariamente precisam interagir entre si. Alguns interagem, outros não. Mas é mais na relação fechada, sabe? 5 pessoas morando na mesma casa e ninguém pode ficar com ninguém. Eles são fiéis entre eles, né? O problema é que no nosso ordenamento jurídico, a poliafetividade é vista com maus olhos, porque o nosso ordenamento jurídico é totalmente moralista na questão, né, cristã de um marido só, uma esposa só. Então, as pessoas não têm bons olhos com isso. Por isso que a maioria das pessoas que resolvem ter um relacionamento poliafetivo tem problemas na questão de quando o cônjuge falece, ou quando eles resolvem terminar, ou eles constituem bens móveis juntos, porque a lei entende que o princípio do casamento é a fidelidade, e eles encaram... Natália, você podia desligar o microfone? Microfone, Natália, isso. Aí, o que acontece? O problema é que o ordenamento jurídico encara a poliafetividade como, na verdade, putaria e falta de respeito e fidelidade mútua, mas mais por questão preconceituosa do nosso próprio ordenamento jurídico enraizado na questão cristã, entendeu? Existem muitos casais poliafetivos, existem muitos casais que estão correndo atrás para que a união estável não seja só por uma pessoa, ou que haja um casamento e uma união estável, que isso não tenha problema com bigamia, para que eles não respondam criminalmente por isso, né? Estão tentando derrubar a bigamia, porque o Código Penal é de 1940, né? Então é um Código Penal antigo, por isso que traz toda essa raiz conservadora. Então, é mais ou menos isso. São novos tipos de famílias que, inclusive, também querem, na lei da adoção, incluir a poliafetividade para que eles tenham esse direito também de adotar. Mas é só isso, beleza? Muito bem. Carolina, você pode encerrar a aplicada. Muito bem, parabéns. A apresentação de vocês, muito, muito boa. Essa família poliafetiva, ela traz, né, discussões sobre isso, né, é um assunto para bastante debate, né, para o reconhecimento, porque na legislação nós não temos o amparo da legislação nessa modalidade de família, mas é aquilo que a gente vem falando já desde o início da nossa disciplina, que a mudança na sociedade, ela é mais célere do que na nossa legislação. Então, nós temos efetivamente famílias poliafetivas, mas ainda não temos a legislação que ampare esse modelo de família, né? Então, como aconteceu na família homoafetiva, né? E nas outras antes, né? De conseguir-se um avanço e a mudança na legislação, e como no caso da homoafetiva, nem na legislação ainda nós não temos o amparo, né? Nós temos na jurisprudência, nos precedentes, nas decisões, né? Mas na legislação mesmo nós não temos o amparo para essa modalidade de família, né? A homoafetiva e a poliafetiva. Vocês estão de parabéns. Eu gostei muito das apresentações, é uma forma da gente interagir mais, né, de vocês poderem também ver como é o outro lado e se preparando para essa, né, possibilidade, né, de como vocês, eu não sei se todos querem advogar, ou se querem ser juízes, ou se querem ser, né, delegados, cada um tem seu objetivo, e vocês vão precisar usar dessas habilidades que vocês vão desenvolvendo com essas apresentações e essas modalidades, né, essas metodologias de apresentação de trabalho. Falar com outras pessoas, falar em público, né, falar com firmeza, com segurança,
Isso é importante vocês irem lá fazendo esse exercício, né? Até porque vocês também vão ter que apresentar a monografia de vocês, né? A defesa do TCC, então vai ter que fazer a defesa, são 15 minutos para vocês apresentarem, né? Defenderem o tema de vocês da monografia, então vocês já vão fazendo um ensaio prévio de como vai ser, né? Depois eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa forma de apresentar trabalho, né? Vocês já apresentaram um seminário antes, mas eu não sei se já tinham apresentado assim nessa modalidade remota, né? É diferente, né? Porque quando você está presencial, você tem aquela interação com as pessoas que estão ali à sua frente. E aqui, muitas vezes, fica uma tela e você sozinho, falando sozinho, né? Não enxerga a reação do outro que está te assistindo, que está te ouvindo, né? Alguém quer falar sobre isso? Não? Professora, Tá bom, eu quero fazer uma pergunta à equipe da Vanessa, não precisa me responder hoje, podem me responder depois. A questão do imóvel, que não é empenhorável, né? Mas tem essa questão aí da desconsideração, como é que é, do pequeno empresário. Eu estava com a palavra agora e me fugiu. Como é que fez, então, essa lei, qual delas procede? É a lei que vocês falaram? Ou é a da despersonalização jurídica do empresário? Eu vou responder para vocês, Aís. Porque, assim, essa pergunta, a empenhorabilidade do bem é um outro assunto, é de uma outra disciplina, não do nosso direito de família. No caso que elas citaram, é que a empenhorabilidade aí alcança quando você, por bem de família, mesmo quando você é uma pessoa só, tá? Na família. Você é o único daquela componente daquela família, tá? E até então, se você não tinha uma família composta por pai, filhos e, né, poderia se penhorar o bem porque você era uma pessoa só e não era considerado família. A partir do momento que foi reconhecido que uma pessoa só pode ser uma entidade familiar, então também passou a ser empenhorável o bem daquela família, onde ela reside, aquele imóvel. Você está falando da desconsideração da personalidade jurídica, isso aí vai no direito empresarial, não sei se vocês já tiveram. Sim, é exatamente isso que eu estou na dúvida, professora, porque me parece que não pode penhorar sim, né, na desconsideração da despersonalização jurídica, o direito deixa o empresário do lado e vai no bem. Vai no bem, sim, é possível. Se houver a comprovação de que houve uma confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e do sócio, que é a pessoa física. Se houver essa comprovação, acho que é artigo 50 do Código Civil e 28 do CDC. Depois você dá uma olhadinha nesses dois artigos, acho que é artigo 50 do Código Civil e 28 do CDC, que prevê essa desconsideração da personalidade jurídica, tá? Certo. Não sei se eu fugi muito dos artigos. É porque esse é um assunto de uma outra disciplina, do direito empresarial. Depois, se você quiser, eu tiro essa dúvida para você. Tá, eu quero sim. Obrigado. Tá bom. De nada. Eu vou fazer a chamada, gente, hoje de uma forma diferente, tá? Vou encerrar aqui a nossa gravação. Todos de parabéns. Aqui.